João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3, versículo 4. Vamos ler a partir do 3, amém? A palavra diz assim, João capítulo 4, a partir do versículo 3. E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó e, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde você vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá e chame o teu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão em dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, porque vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura para si. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiravam ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que o Senhor está querendo ou por que está falando com ela. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi até a cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Quando nós olhamos esse texto, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Preste atenção, a Bíblia não vai afirmar qual é o seu nome, mas a Bíblia afirma que ela era uma mulher samaritana. Nós podemos certamente dizer que essa mulher estava tendo seu primeiro encontro com Jesus. Não é à toa que o próprio Jesus vai declarar que se ela o conhecesse, ou se ela conhecesse aquele que estava falando com ela, ela quem pediria água para ele. Então nós estamos vendo o primeiro encontro da mulher samaritana com Jesus. A palavra vai dizer que aquela mulher, quando Jesus chega para falar com ela, ela está junto ao poço retirando água por volta do meio-dia. E quando Jesus chega para falar com ela, ela de imediato se assusta. Ela diz: como o Senhor, sendo um judeu, pede de beber para mim, que sou mulher e sou samaritana? Por que ela fala isso? Porque havia naquela época uma rivalidade religiosa que acontecia entre os judeus e entre os samaritanos.
A Bíblia vai nos contar a história acerca do povo judeu. Havia uma ordenança divina que Deus havia estabelecido sobre os judeus, de que eles não poderiam se casar com pessoas de outras raças, de outras etnias, porque esses povos adoravam a outros deuses. Mas os samaritanos foram parte dos judeus que se misturaram a raça. Então, quando o judeu ele olhava para o samaritano, ele falava assim: vocês não são judeus, porque vocês casaram com pessoas de outras etnias, vocês misturaram a raça, então vocês não são mais a raça pura. Só que do outro lado estavam os gentios, que eram todas as outras nações, e eles olhavam para os samaritanos e falavam: vocês são judeus. Então, basicamente, o samaritano era aquele povo que estava no meio, que o judeu falava que ele não era judeu, e o gentio falava que ele era judeu. Ele basicamente não sabia qual era de fato a posição que ele estava. Agora, é interessante porque apesar da rivalidade religiosa ou do contexto histórico que acontecia naquela época, a Bíblia vai nos contar que Jesus, de uma forma muito intencional, vai ao encontro daquela mulher, porque a palavra vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. O único encontro que nós vemos de fato acontecendo ali foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu brinco que Jesus não é mineiro, porque mineiro come pelas beiradas, e Jesus vai sempre no cerne da questão. Jesus sempre é objetivo naquilo que ele faz. Quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que aquela mulher então começa a desenvolver um diálogo com Jesus. Só que de fato ela não sabia com quem que ela estava falando. A Bíblia vai nos mostrar que ela começa a falar com ele como se ele fosse um homem qualquer, como se ele fosse um homem comum. É interessante porque como ela não tinha conhecimento dele, o nível da conversa que ela tinha com ele foi um nível raso. Eu quero que você entenda que o conhecimento que nós temos acerca de quem Deus é vai mudar o nosso comportamento. À medida que o conhecimento dela vai sendo alterado, o comportamento ou a forma que ela se relaciona com ele também vai sendo alterado. Por quê? Porque a medida da revelação que você tem de Deus apontará também o nível do conhecimento que você tem dele. Eu quero que você entenda no seu coração que o conhecimento vai definir a forma que você se comporta. É interessante porque quando nós olhamos para essa palavra, e o Senhor colocou uma palavra de ordem para essa noite, e é lindo como Deus alinha o coração, porque desde o início do culto nós estamos ministrando, e é como se fosse um clamor do povo de Deus essa noite. E o Senhor falou comigo: chegou o tempo de vocês acessarem lugares profundos em mim que vocês ainda não conhecem, mas estão preparados para vocês viverem e desfrutarem nesse tempo. Eu queria que você hoje fosse boca de Deus na vida desse irmão que está do teu lado. Olha para ele com uma cara de profeta, faz aquele dedo de profeta para ele e fala assim: existem lugares em Deus que você ainda não acessou, mas estão preparados para você. Olha para o do outro lado para ele não achar que é coisa da sua cabeça. Fala para ele: chegou o tempo de você acessar lugares novos em Deus. Eu creio que existem lugares em Deus que estão preparados para você viver e para você desfrutar. É certo que a medida do conhecimento que você tem acerca de Deus vai definir o nível do seu relacionamento com Deus. Vai definir se você está em um lugar raso no seu relacionamento com Deus ou se você está em um lugar profundo. A forma que eu penso sobre Deus, ou a visão que eu tenho acerca de Deus, vai definir a forma que eu me relaciono com Ele. Sabe, querido, uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desse tempo de atendimento pastoral é que muitas vezes não adianta, quando uma ovelha chega para confessar um pecado, muitas vezes não adianta só eu confrontar o pecado da pessoa. Eu preciso confrontar a visão que ela tem. Porque se a visão acerca de Deus estiver distorcida, naturalmente o comportamento dela será distorcido.
Não adianta eu só chegar para a pessoa e falar: você não pode fazer isso, porque amanhã ela vai fazer tudo de novo. Eu preciso confrontar a visão que ela tem acerca de Deus. Eu preciso confrontar a forma que ela enxerga acerca de quem Deus é. Por quê? Porque a visão que eu tenho vai definir o tipo de comportamento que eu tenho ao longo da minha vida. Por exemplo, todos nós temos uma cosmovisão ou uma forma que nós enxergamos tudo na vida. A política, o futebol, tudo. Por exemplo, lá em casa, gente, sou cruzeirense. Aí eu falo que nessa área eu orei pouco, porque eu orei e pedi a Deus um cruzeirense, mas eu orei pouco. Deus mandou um flamenguista. Pensa, né? Só que o que é interessante? Eu amo meu esposo. Aí tem dia lá em casa que eu me pego torcendo pelo Flamengo, porque eu quero ver ele feliz. Porque quando ele está feliz, tudo fica maravilhoso. Porque a visão que eu tenho sobre ele vai definir um comportamento. A visão que você tem sobre algo vai definir a forma que você vai se relacionar com aquele algo. É por isso que eu creio que essa noite Deus não vai tocar só no nível do teu comportamento. Deus vai tocar no nível da tua visão. Porque talvez a tua visão esteja um pouco distorcida, e eu creio que essa noite Deus vai ajustar a visão que você tem acerca de quem Ele é. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que ela então começa um diálogo com Jesus. Jesus para e pede água para ela. A Bíblia fala que Jesus chega e fala para ela: dê-me um pouco de água. Aí a mulher samaritana vira para Jesus e fala assim: como o Senhor, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Aí ele olha para ela e fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo, você me pediria água e eu lhe daria da água viva. Aí ela olha para ele e fala assim: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. Gente, a mulher samaritana estava com o Salvador, o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ela estava com o próprio Messias na frente dela. Mas o fato dela não conhecer fez com que ela tratasse ele como se ele fosse um homem comum. E sabe o que o Senhor falava comigo? Que tem muitas pessoas que estão nesse lugar, onde elas estão tratando Deus como se Ele fosse um homem comum. A Bíblia fala lá em Números, no capítulo 23, que um dia Deus chega para Israel e Ele fala assim: Israel, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Sabe o que Deus está falando para Israel? Israel, não me trate como homem, porque eu não sou como homem. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso revela uma pessoa que está em um nível raso do conhecimento sobre Deus. Porque todas as vezes que eu uso do meu relacionamento humano com alguém e projeto ele em Deus, isso revela o quanto a minha visão de Deus está distorcida. Por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, a paternidade, a Bíblia vai nos mostrar que um pai, ele é responsável em comunicar quatro coisas a um filho. O pai, ele é responsável em comunicar provisão, proteção, limites e segurança e direção. Diga comigo: provisão, proteção, limites e direção. Biblicamente falando, o pai tem responsabilidade de ser o provedor do lar. Agora, se você não teve um pai que fosse o provedor dentro da sua casa, você tem uma tendência muito grande em projetar isso no teu relacionamento com Deus. É por isso que Satanás quer tocar tanto na paternidade. Porque se ele toca na paternidade, ele toca na forma que Deus escolheu se revelar ao homem como pai. Aí a pessoa não teve o pai, aquele pai provedor. Aí sabe o que acontece? Ela se torna um trabalhador compulsivo. Porque no fundo ela está tentando provar para o pai dela, lá atrás na história dela, que ela dá conta de prover para ela o que ela precisa. São os votos secretos do coração que muitas vezes nós não falamos para ninguém. A pessoa trabalha e não tem nada errado com o trabalho, porque a ordem para trabalhar foi dada lá em Gênesis. Mas a pessoa trabalha, por quê? Porque ela está tentando provar para alguém que ela dá conta, que ela consegue
consegue prover para ela o que ela precisa. Só que qual é o problema? O problema não é só quando você faz isso com quem está ao teu redor. O problema é quando você projeta isso no teu relacionamento com Deus. Porque Deus vira e fala para você assim: filho, eu vou prover para você o que você precisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sou eu quem visto os lírios do campo. Sou eu quem alimenta os pássaros. Mas dá todo final de mês, como está você? Desesperado. Porque você não confia que Ele é a tua provisão. Porque você está pegando uma lacuna que existe lá na sua história e projetando no teu relacionamento com Deus. Vamos lá. Por exemplo, eu não sei se você conhece uma pessoa medrosa. Você viu aquela pessoa que tem medo de tudo? Talvez você está aqui e você é assim. Você tem um carro na garagem, mas você não tem coragem de pegar o carro e dirigir ele. Deus já até mandou o profeta para falar: tira a carteira, meu filho. E você não tem coragem de tirar a carteira. Seu líder fala para você: filho, vamos abrir um GC. Eu estou vendo que você tem um chamado, tem algo diferente sobre você. Você fala: Eu não quero me envolver nesse negócio, não. Vou vir na igreja, vou sentar lá no último banco para ninguém me ver. Eu tenho medo. Vai que Deus me chama para a obra dele. Quero não. E se, meu Deus, e se no GC eu trocar o nome de Abraão por Moisés e chamar Enoque de Josué? Vou passar vergonha e vou parar lá no Lagomeme. Não quero não. De onde vem todo esse medo? De onde vem toda essa insegurança? Porque aí Deus vira e fala para você: filho, eu tenho realidades novas preparadas para você. E você olha para Deus e você fala assim: Deus, manda outro, porque eu tenho medo. Isso revela alguém que está no raso. Porque um dia o seu pai não esteve em um lugar de segurança. Um dia o seu pai, quando ele deveria ter te protegido, ele não te protegeu. Agora você está achando que Deus também não é capaz de te proteger. Você me deixa ministrar o seu coração hoje? Vocês me prestam o coração de vocês para eu ministrar ele? Será que você não está nesse lugar? Será que você não está nesse lugar onde você não teve um pai que sentasse com você e te mostrasse qual era o melhor caminho, qual era a direção que você tinha que seguir? Aí sabe o que você fez? Você falou assim: pois a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Só que agora, quando Deus vem falando para você que Ele tem lugares novos, caminhos novos preparados para você, quando Deus te apresenta o plano dele, sabe o que você fala para Deus? Não posso, porque eu tenho um projeto pronto. Sabe, a minha pergunta para você hoje é: será que você não tem tratado Deus como se Ele fosse um homem comum? Você está aqui sentado essa noite, você acredita que Deus pode intervir na história do irmão que está do teu lado? Você crê que Deus pode fazer um milagre na vida do que está na frente? Você crê que Ele pode fazer uma cura na vida do que está de trás? Você crê que Ele pode realizar aquilo que é a vontade dEle sobre o irmão que está do seu lado? Mas na sua vida você não acredita. Na sua vida você não acredita que Ele é capaz de fazer. Aí sabe o que Deus está olhando para você essa noite dizendo? Eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender. Não me trate como homem, porque eu não sou homem. Não me coloque na mesma posição de homens. Não é porque homens falharam com você que eu vou falhar com você. Não é porque pessoas te feriram que eu vou te ferir. Será? Sabe, aquela mulher estava conversando com ele como se ele fosse um homem comum. A minha pergunta para você hoje é: será que você está nesse lugar raso? Você tem palavras de Deus sobre a sua vida? Tem promessas que os seus pais ouviram a teu respeito, mas você não acredita nas palavras dele sobre a sua vida, porque você não acha que ele vai fazer acontecer.
Aí Deus está olhando para você essa noite, dizendo para você: quando eu te faço promessas, eu não estou brincando com você. Eu não estou brincando com o seu coração. Eu não sou homem para mentir. Eu não brinco com aquilo que eu falo. Eu velo pela minha palavra. Eu velo pelo momento exato da história que eu vou te levar ao cumprimento de cada palavra e de cada promessa. Xaralabrasecadarabás. Eu quero te lembrar hoje da fidelidade do Senhor. Sabe, no Carisma nós temos uma matéria chamada caráter de Deus. E uma das coisas que você vai aprender dentro do caráter de Deus é um aspecto, um atributo de Deus chamado imutabilidade. O que significa imutabilidade? Significa que nele não há sombra de dúvidas ou variação. Eu quero que você entenda que Deus não brinca, Deus não é um Deus de possibilidades, meu irmão. Aquilo que Deus fala sobre a sua vida não é uma possibilidade, é um decreto liberado do céu sobre a terra. Quando Deus faz uma promessa a você, Ele não está brincando com o seu coração, Ele não está brincando para ver se talvez Ele faz, não. Promessas são um anúncio daquilo que Deus já viu com os olhos da eternidade. Quando Deus te promete algo, Ele só está te contando acerca daquilo que Ele já viu acontecer. Aí Deus está olhando para você hoje e está falando assim para você: eu preciso que você saia desse lugar onde você acha que eu ajo com você como um homem comum age. Eu preciso que você entenda que eu estou em uma dimensão e uma posição completamente diferente da dos homens. Olha para esse irmão que está ao teu lado, com uma cara de desconfiado, e fala para ele assim: não trate Deus como homem, porque Ele não é um homem comum. Fala para ele: Deus é Deus e o homem é homem. A Bíblia diz que então aquela mulher tem aquele diálogo comum. Ela começa aquele diálogo comum com ele. E a Bíblia fala que então ela continua o diálogo. Jesus olha para ela e fala: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo de beber, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ela olha para ele e fala assim: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. Aí ele vira para ela depois e fala assim: quem beber dessa água voltará a ter sede. Porque o que ela tinha ido fazer no poço? Ela tinha ido buscar aquilo que era vital para a sobrevivência dela. Aí Jesus olha para ela, o que ele está falando para ela basicamente é assim: você veio buscar aquilo que você acha que vai te suprir de forma temporária, aquilo que você acha que vai te suprir, mas o que eu tenho para você vai te saciar por toda a eternidade. Ela olha para ele e fala assim: então eu quero que o Senhor me dê dessa água viva. Irmão, à medida que ela começa e ela se permite estar no lugar do conhecimento, porque à medida que você conhece, a sua vida e a sua história é alterada. À medida que ela se permite estar nesse lugar, Jesus muda o diálogo com ela. Por quê? Olha isso. Jesus fala assim: a água que eu tenho para te dar será uma fonte a jorrar por toda a vida eterna. Aí ela fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui. O que ela estava falando para ele? Ela estava dizendo assim: eu tenho lacunas em mim. O texto diz que era meio-dia quando ela vai buscar água. Irmão, eu não sei se você, eu acredito que talvez não, poucos aqui talvez, sabe o que é carregar um balde d'água na cabeça. Agora, você fazer isso meio-dia, na hora que o sol está quente, não é um horário comum que as pessoas iriam buscar água, porque o sol está quente demais. Por que ela vai nesse horário? Porque era o horário que não tinha ninguém. E era o horário que ninguém ia falar da mulher que estava com a vida toda errada. Só que quando ela pede de beber da água viva, e água viva na Bíblia é uma tipologia ou um símbolo da figura do Espírito Santo. Quando ela pede para beber da água viva, meu irmão, a gente precisa entender que a água viva vem.
Só que a água viva vem para purificar aquilo que está impuro dentro de nós. Jesus então olha para ela e fala assim: vai lá e chama o teu marido. Ela olha para ele e fala: eu não tenho marido. Aí ele olha para ela e fala assim: bem que você falou que você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você está agora também não é o seu marido. Nesse momento, a visão que ela tem acerca dele é alterada, porque ela olha para ele e fala assim: verdadeiramente eu vejo que tu és um profeta. Então agora ela não está mais no raso, porque ela se permitiu conversar e conhecê-lo. Agora ela tem a revelação dele. Ela não enxerga mais ele como homem comum. Agora ela está enxergando ele como um profeta. E enxergá-lo como um profeta, meu irmão, havia algo aqui. Por quê? Porque a mulher samaritana, agora ela enxerga ele como um profeta. E o profeta na época era uma pessoa muito admirada. O profeta, ele era aquela pessoa que quando o profeta chegava, as pessoas sabiam que ou o juízo seria estabelecido, ou uma palavra de transformação, uma ativação divina seria liberada sobre aquele lugar. A Bíblia fala sobre quando o profeta Samuel vai ungir Davi como rei. Os profetas da região se estremeceram diante da chegada do profeta Samuel. Sabe, quando um profeta chega, as pessoas admiram o profeta. Só que qual é o problema disso? Porque é lindo você admirar o profeta, mas aquilo que o profeta fala é admirável, mas não significa que você tem que obedecer o que o profeta fala. Tanto que a Bíblia vai falar que muitas vezes as pessoas admiravam a direção que o profeta trazia da parte de Deus, mas nem todos obedeciam aquilo que o profeta falava. Então agora é um novo nível, porque ela não está mais no raso. Ela está num lugar que eu poderia dizer que ela tem águas nos lombos, água na cintura. Porque não é que você não conheça sobre Deus, você sabe que o evangelho é admirável, você sabe que a palavra de Deus é admirável. O problema é que você admira quem Deus é e não obedece quem Ele é. Alguém que está nesse nível é alguém que admira o evangelho, mas não obedece o evangelho. É alguém que admira Deus, mas não obedece aquilo que Deus fala. Será que você não está aqui, você não está nesse lugar? Pode ser sincera. Quantas direções de Deus ficaram pelo caminho na tua história? Quantas promessas ainda não aconteceram? Não é porque Deus não pode, porque Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Tem promessas na sua vida que ainda não aconteceram, porque você não se posicionou naquilo que Deus falou, porque você admira a palavra que Ele liberou, mas você não tem coragem de se posicionar na palavra liberada sobre a sua vida. Só que eu preciso te dizer que o cumprimento da promessa, daquilo que Deus falou sobre você, não vem quando você admira a palavra, vem quando você se posiciona na palavra liberada. Deixa eu falar algo da parte de Deus para o seu coração. Existem palavras e promessas de Deus sobre a sua vida que ainda não aconteceram, porque você não se posicionou naquilo que Deus falou com você. Tem promessas de Deus sobre a sua vida que o cumprimento delas estão a uma distância do seu posicionamento em Deus. O que Deus tem pedido de você nesse tempo? O que Deus tem falado no seu coração? Eu não sei. Deus falou com você: filho, eu vou te dar a tua empresa. Você não tem coragem de ir lá nem olhar a loja. Deus falou para você: eu vou te dar a sua casa. Chegou o tempo de você mudar de casa. Você não tem coragem de nem pesquisar. Você já olha e fala assim: acho que não vai dar não. Você até admira, Deus até tem uma casa, mas você não se posiciona. Meu irmão, chegou o tempo de você se posicionar naquilo que Deus tem para você. Uma pessoa que está subindo de nível na revelação de Deus não é alguém que só admira o que Deus fala, é alguém que se posiciona no que Deus fala. Chegou o tempo de você se posicionar. Chegou o tempo de você, meu irmão, firmar os seus pés em cada palavra liberada sobre você e sobre a sua casa. Sabe, eu amo uma frase de C.S. Lewis, e ele vai dizer assim:
Perdão para o cristão é uma excelente ideia, até que ele tenha que fazer. Olha isso. O perdão para o cristão, ele é uma excelente ideia, até que você tenha que fazer. E quantas vezes nós não estamos nesse lugar? A gente olha e fala assim: nossa, que lindo, né? Fulano perdoou. Você viu o que Beltrano fez com ele? E ele perdoou. Ele liberou o coração dele, ele perdoou. Até a hora que Deus vira para você e fala assim: então, chegou a hora de você perdoar o seu pai. Será que você está aqui e não está carregando o seu pai no seu coração com mágoas? Aí Deus está olhando para você e falando assim: se você não perdoar o seu pai, você não conseguirá exercer uma paternidade saudável sobre os seus filhos. Será que você está aqui e você não precisa liberar pessoas que te feriram? Será que você está aqui, você essa noite precisa sair desse lugar de frustração? Você vem para a igreja toda terça, você está aqui sempre, mas você não se posiciona, e Deus está olhando para você hoje falando: filho, eu estou te vendo aqui junto ao poço. É como se fosse um poço essa noite. Eu estou te vendo, mas eu também vejo as lacunas que ainda existem dentro de você. Você está aqui cantando: tu és por quem a minha alma esperou. Mas eu estou vendo as questões mal resolvidas do seu coração. Eu estou vendo as áreas dentro de você que ainda são feridas abertas dentro de você. E eu preciso, meu irmão, que você entenda que quando você clama pelas águas do Espírito, uma da ação das águas do Espírito em nós é vir gerando pureza, purificação, santificação dentro de nós, porque essa é a ação do Espírito Santo em nós. Ele vem para nos purificar. Será que você está aqui e você não está nesse lugar que não é um lugar raso? Você fala: poxa, pastora, até estou indo na igreja, estou ouvindo sempre sobre Deus. Mas a pergunta que fica é: o que você está fazendo com o que você está ouvindo? Existem lugares em Deus que você ainda não acessou, que você ainda não desfrutou, mas eles estão preparados para você viver e para você desfrutar. O salmista vai dizer que existem recâmaras. Existem lugares secretos dentro do tabernáculo. Existem revelações de Deus, meu irmão, que você ainda não tem, mas Ele quer se revelar. Sabe por que Ele te trouxe aqui essa noite? Para dizer para você: filho, eu tenho tanto para você, eu quero liberar tanto para você, eu quero me revelar a você. Sabe o que é interessante nessa passagem? Porque então a Bíblia vai falar, vamos lá, a Bíblia fala que então ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu verdadeiramente vejo que tu és um profeta. Aí ela olha para ele, está lá no versículo. Cadê, gente? Sumiu o versículo. Senhor, versículo 19. Senhor, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora presta atenção como que o diálogo dela mudou. Ela vira e fala assim: os nossos pais adoravam no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Aí Jesus responde para ela: mulher, acredite, vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai, porque vocês adoram o que vocês não conhecem. Peraí, a mulher que estava discutindo se tinha balde ou não, agora está conversando sobre o lugar correto da adoração. A mulher agora está discutindo onde é o lugar certo para que se adore. Aí Jesus olha para ela e fala assim: vai chegar o tempo que vocês não adorarão nem nesse monte nem no outro. Vai chegar o tempo que vocês adorarão em espírito e em verdade. Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus está revelando para ela aquilo que nós vivemos hoje na dispensação da graça. Porque naquela época eles tinham que ir para o monte adorar, mas hoje nós adoramos em espírito e em verdade.
sinceridade. Tem algo acontecendo, porque ela está subindo no nível do conhecimento, ela está subindo no nível da revelação. E à medida que ele se revela para ela, só é o resultado do quanto ela se abriu para ele. Se você olhar a história, você vai ver que os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, aqueles estudiosos da palavra, todos eles pediram para Jesus se revelar a eles como Messias. Irmão, você não encontra na Bíblia um texto de Jesus falando: eu sou o Filho de Deus. Jesus só se revela assim para a mulher samaritana. Uma mulher pecadora, que tinha tido 5 maridos, e que o que ela estava agora também não era o marido dela. Para essa mulher, Jesus olha para ela e fala assim: eu sou o Messias, sou eu quem estou falando com você. Agora, a pergunta que fica é: o que essa mulher tinha que os estudiosos não tinham, que fez Jesus se revelar para ela como Messias? Eu vou falar para você. Sabe qual foi a diferença daquela mulher para os outros homens? Ela foi sincera de coração. Porque quando Jesus falou para ela: chama o teu marido, ela poderia ter mentido para ele. Mas ela olha para ele e fala assim: eu não tenho marido. Eu quero que você entenda algo hoje. A sinceridade de coração promove o ambiente da revelação de quem Deus é. A medida da revelação que você tem acerca de quem Deus é definida pelo quanto você é sincero em expor as lacunas do seu coração, em expor as mazelas do seu coração. Jesus não se revela em ambientes de hipocrisia religiosa. Os fariseus, eles eram hipócritas. Eles faziam porque queriam ser vistos. Eles estavam ali, mas não estavam de coração. Mas aquela mulher, quando tem um encontro com Jesus, ela olha para ele e fala assim: eu não tenho marido mesmo. Ela expõe a situação que ela estava. E talvez você está aqui no culto, meu irmão, há quanto tempo? E você ainda não teve coragem de olhar para Jesus e falar assim: então, Deus, vou falar um negócio sério aqui com o senhor. Minha vida está toda errada. Você está achando que Deus quer a sua perfeição? Talvez você está aqui. Eu sinto de falar algo da parte de Deus essa noite. Tem pessoas que estão aqui essa noite, que os seus pais oraram pelo seu nascimento. Os seus pais ouviram promessas a seu respeito. Mas você está achando que você tem que ser perfeito para viver essas promessas. Aí Deus está olhando para você hoje falando assim: filho, eu não quero a tua perfeição, eu quero a tua sinceridade. Porque o que vai fazer eu me revelar a você não é o quanto você é perfeito, mas é o quanto você é sincero, expor as mazelas da sua alma que ainda precisam ser purificadas pelas águas do meu espírito. Eu quero que você entenda que o evangelho, ele te chama do jeito que você está, mas ele não te deixa do jeito que você está. O mesmo evangelho que mostra que tem algo errado que precisa ser purificado, ele disponibiliza águas para a sua purificação. Meu irmão, quando Jesus te chama, ele te chama do jeito que você está, mas ele não te deixará do jeito que você está. Se é para ele, você pode aplaudir. A sua sinceridade, sabe o que Deus está falando com você hoje? Presta atenção. A sua sinceridade durante esses dias vai fazer com que você acesse um novo nível de conhecimento de quem Deus é. Ah, eu sinto Deus aqui essa noite. Eu sinto Deus ministrando isso para alguém. A tua sinceridade. Ah, meu irmão, é você olhar para Deus e falar: Deus, o meu casamento está por um fio. Deus, se o Senhor não intervir nas minhas emoções, eu não sei o que vai ser de mim. Deus, olha a minha casa, olha as minhas finanças. A tua sinceridade do coração durante esses dias vai fazer com que Ele se revele a você como a tua segurança. Vai fazer com que Ele se revele a você como teu provedor. Meu irmão, sabe o que eu tenho aprendido durante esses dias? Que tem hora que Deus nos leva ao limite mesmo. Tem hora que, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai fazer isso aqui, ó. Deus vai te esticar para ver se você confia mais em você ou na provisão dele sobre a sua vida. Aí sabe o que Deus está falando para você?
Eu só preciso que você admita que você não consegue sozinho, porque na hora que você admitir, eu vou me revelar a você como Deus provedor. Eu vou me revelar a você como aquele que pode todas as coisas. Meu irmão, a tua necessidade revela uma área do caráter de Deus que está pronta a ser revelada ao seu coração. Qual é a sua necessidade? O que você veio buscar da parte de Deus? Sabe o que você ainda não entendeu? Que você está querendo que Ele resolva uma situação. Aí Ele está olhando para você hoje falando assim: eu não quero só resolver o problema, eu quero me revelar como Deus que pode todas as coisas. Eu quero me revelar a você no meio do problema. Sabe o que eu quero que você entenda? Que a sua necessidade só mostra que há uma área do caráter de Deus que está pronta para ser revelada a você. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: existem níveis de revelação que estão preparados para você nesses dias. A Bíblia fala que ela olha para Jesus e fala assim: eu sei que quando vier o Messias chamado Cristo, Ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus olha para ela e fala assim: eu sou o Messias, sou eu quem estou falando com você. Eu quero que você entenda hoje que olhar para o caráter de Deus vai trazer a revelação de quem você é nele. Porque todas as vezes que você precisa de uma provisão, Ele se revela como Deus provedor. Todas as vezes que você precisa de uma cura, Ele se revela como Jeová Rafá, aquele que te cura. Todas as vezes, meu irmão, que você está como uma ovelha perdida, que não sabe para onde vai, Ele olha para você e fala: eu sou o bom pastor. Todas as vezes que você olha e fala: mas eu não tive um pai, eu não tive alguém que cuidasse de mim, me ensinasse os pilares corretos, Ele olha para você e fala: antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já havia te santificado, te separado como profeta às nações. Sabe o que Ele está dizendo para você? Antes do seu pai pensar em te ter, eu já sonhei com você. Antes do seu pai ser seu pai, eu já era seu pai, porque eu te gerei no meu coração. Eu entreteci você no ventre da sua mãe, eu formei você no ventre da sua mãe. Quando você olha para você e fala: eu não tive um pai, Ele olha para você e diz: eu sou o seu pai. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Para cada área da sua vida que tem uma necessidade, eu me revelarei a você nesses dias. Eu não vou ser só a sua resposta, eu vou ser o Deus presente. Eu vou ser aquele Deus Emanuel, aquele que anda com você. Qual é a sua necessidade? Deus não quer só resolver o problema, Ele quer se mostrar como Deus que pode todas as coisas. Sabe o que a Bíblia fala? Que quando ela tem a revelação dele como Messias, ela olha para ele e tem essa revelação. A Bíblia diz que ela descobre quem ela era. Mas não apenas isso. A Bíblia fala que ela deixa o cântaro e vai anunciar a Jesus. Presta atenção. O que era? Imagina que esse daqui era o meu cântaro. Era o cântaro da mulher samaritana. Ela pega o cântaro e ela foi até a beira do poço buscar água. Só que é impossível você olhar para o caráter de Deus e não ter a revelação de quem você é. Todas as vezes que você parar para conhecer quem Deus é, você vai descobrir quem você é e qual é o chamado dele sobre a sua vida. É por isso que às vezes os alunos vêm para o carisma e eles descobrem qual é o chamado, qual é a vocação deles. Por quê? Porque olhar para o caráter de Deus traz a revelação do propósito de vida que há sobre você. Aí sabe o que ela fez? Presta atenção. Ela foi buscar água, aquilo que ela achava que ela precisava para viver. Mas quando ela prova da água viva, a Bíblia fala que ela deixa o seu cântaro junto ao poço e ela vai anunciar por toda Samaria acerca daquele que tinha falado tudo acerca de quem ela era.
O que está acontecendo aqui? A primeira missionária de Samaria está sendo ativada naquele lugar. Sabe o que está acontecendo aqui, meu irmão? Quando você prova da água viva, quando você conhece o caráter de Deus, Deus ativa o destino dele sobre a sua história. Deus muda a tua história, mas ele também dá um destino para você. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é: quais são os cântaros que você tem que deixar para que você cumpra aquilo que é a vontade dele sobre a sua vida? Eu não sei, mas eu tenho uma impressão da parte do Espírito essa noite. Eu creio que o Senhor não te trouxe aqui em vão essa noite. Eu creio num alinhamento. Eu creio que todas as vezes que a igreja se reúne, uma palavra de Deus, e como profeta de Deus eu falo ao seu coração essa noite. O Senhor trouxe pessoas aqui para te lembrar que ainda há um chamado dele sobre a sua vida. Mas eu preciso dizer para você que grandes chamados passam pelo lugar da renúncia. Eu não sei o que você acha que você precisa. Eu não sei o que você olha e fala assim: sabe qual é o cântaro? Eu vou falar. Sabe qual é o cântaro? Aquilo que você olha e fala assim: ó, sem isso eu não vivo. Aí Deus está olhando para você e falando assim: então, posso falar? Quando eu tinha 11 anos, eu comecei a estudar música. Eu comecei a estudar violino desde os meus 11 anos. E o meu sonho era ser violinista da orquestra sinfônica. Até o dia que eu entrei no seminário. Cadê os carismáticos aí que Deus mudou a rota? Deus pode mudar a sua rota. Só que o meu sonho, quando eu entrei no seminário, eu falei assim: ok, eu vou só conhecer quem Deus é. Só que quando eu parei para olhar para quem Ele era, Deus virou para mim e falou assim: filha, eu tenho um propósito para você. O meu sonho era ser violinista, mas no sonho que Ele tinha para mim, eu seria uma pregadora, uma pastora que estaria falando com vocês aqui essa noite. Sabe o que é interessante? Jesus nunca me pediu a música. Eu preciso que você entenda que tem coisas que Deus não vai te pedir. Abaixei só um pouquinho, só um pouquinho. Essa daqui vai descer no seco. Tem coisas que Deus não vai te pedir. Tem coisas que é você que tem que entender que elas precisam ficar para trás diante do novo tempo que está preparado para você. Quais são os cântaros que você tem que deixar para cumprir aquilo que Deus tem para você?